Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema sensível e de extrema relevância para o direito penal e os direitos humanos, o crime de redução à condição análoga à de escravo. Você sabia que, segundo a legislação brasileira, esse crime não exige que a vítima esteja impedida de ir e vir? Basta que haja condições degradantes, jornada exaustiva ou trabalho forçado para que a conduta seja considerada criminosa. Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, como em uma recente decisão da sexta turma que reconheceu o crime mesmo na falta de restrição à liberdade de locomoção. A jurisprudência tem deixado claro, não é necessário um cárcere físico para que haja escravidão moderna. Mas afinal, o que diz o artigo 149 do Código Penal? Como os tribunais interpretam esse tipo penal? E o que diferencia condições de trabalho apenas irregulares de situações que violam a dignidade humana? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com a advogada especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, Daniela Gomes Naves. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Muito obrigada, Tiago. Agradeço o convite e a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho mais sobre esse tema para os ouvintes. Para começar, então, doutora Daniela, o que exatamente caracteriza aí o crime de redução à condição análoga de escravo, segundo o artigo 149 do Código Penal? Vamos lá. O artigo tipifica o crime de reduzir alguém, Reduzir alguém à condição análoga de escravidão, quando um empregador submete o empregado a jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção, como ocorre com imigrantes que sofrem retenção de passaporte, ou ainda em servidão por dívida. Sabe aquela dívida falsa, onde eu, empregador, te dou moradia e comida e depois faço aqueles descontos na remuneração que já é baixa, de forma que você fica dependente de mim? É mais ou menos isso. Então, se eu apenas prender alguém fisicamente, mas explorar a pessoa a ponto de violar sua dignidade humana, eu vou ter uma afronta direta aos princípios constitucionais de liberdade e do valor social do trabalho, que são pilares observados pela Justiça do Trabalho. Que essas ações de abuso e exploração, elas vão além da retenção física da pessoa. E que, graças a Deus, eu só me deparei com isso uma vez na minha atuação. Mas isso não significa que não existam muitos casos. Doutora Daniela, muitas pessoas ainda associam esse crime exclusivamente à restrição de liberdade, né? Por que essa visão é equivocada? Queria que você falasse também sobre o tipo penal misto alternativo, que tem uma previsão nisso, não é? Vamos lá. A gente tem uma visão de que a escravidão ela impõe o uso de força para manter a pessoa sob seu poder, né? Seja o uso de força por correntes, constante vigia, para que ela não escape. Essa visão ela é limitada, porque o crime ele pode existir mesmo sem essas correntes ou cárcere físico. É um trabalhador que pode estar preso por medo, dependência econômica, isolamento geográfico, que é o que acontece nas zonas rurais, uma dívida que ela é imposta artificialmente, como eu já comentei na resposta anterior. Então, para a Justiça do Trabalho, a gente reconhece em diversos casos que o vínculo de dominação, que pode ser psicológico ou econômico, ele que torna a pessoa refém do empregador. Então, a ausência dessa liberdade real, mesmo que formalmente ele possa ir e vir, já caracteriza a violação. Então, a gente tem aquela escravidão típica, aquela escravidão que a gente fala de física, de formal, de corrente, mas a gente também tem essa outra interpretação, que é esse outro viés, que ali é social-econômico. Agora, só para a gente reforçar aqui para quem nos ouve, quais são, então, os principais elementos que a jurisprudência do STJ considera suficientes para a configuração desse tipo de delito? O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que basta apenas a presença de um dos elementos do artigo 149 para configurar o crime. Então, pode ser a jornada desumana, a moradia insalubre, a ausência de água potável, a alimentação inadequada, o endividamento forçado, que a gente já mencionou. Então, a Justiça ela tem essa flexibilidade. Tendo um desses, já conseguimos fazer o enquadramento por esse crime. E eu acho interessante, como eu sou especialista em outra área, não na penal, trazer o viés da Justiça do Trabalho, que ele, por sua vez, ele adota um raciocínio muito semelhante ao reconhecer o dano moral coletivo ou individual em situações de trabalho degradante. Então, mesmo quando a gente tem um crime formalmente tipificado,
que é o dano à dignidade, ele já é suficiente para a responsabilidade civil. A gente não precisa de apenas um conjunto. Uma coisinha, às vezes, já é o suficiente para a gente estar interpretando e conseguir fazer esse enquadramento. E o que diferencia, como que o judiciário diferencia aí as situações de simples infrações trabalhistas daquelas que configuram de fato um trabalho análogo ao de escravo? A diferença, ela está na gravidade, tá? E na intencionalidade da conduta. Então, a gente pega uma infração trabalhista, ela é uma irregularidade. Vou dar um exemplo, tá? Atraso de salário, falta de registro, aquela pessoa que está sem vínculo em carteira, eles podem ser corrigidos. Agora, o trabalho análogo à escravidão, ele é um sistema de exploração que retira a dignidade e o poder de escolha do trabalhador. Então, a Justiça do Trabalho, ela costuma avaliar o conjunto probatório. Ela vai trazer, que nem a gente já falou, condições de alojamento, jornada, alimentação, todos aqueles itens. E quando há degradação sistêmica, não se trata mais de um simples descumprimento da lei, daquela irregularidade, mas sim de uma violação de direitos humanos. Então, com essa análise do conjunto probatório, a Justiça do Trabalho ela consegue fazer essa diferenciação. Doutora Daniela, eu queria que você comentasse um pouco sobre o impacto social de decisões que reconhecem esse tipo de crime, mesmo sem ter aí o cerceamento de liberdade. Olha, essas decisões, elas são fundamentais, porque elas ampliam a compreensão da sociedade como um todo do que é realmente a escravidão moderna. Ao reconhecer que o crime existe nas relações de dependência econômica e moral, o judiciário reafirma que a dignidade ela não se mede apenas por salário, mas por respeito humano. Aí, trazendo isso de novo, né, na esfera trabalhista, isso tem reflexos diretos, porque para evitar possíveis conflitos, as empresas elas passam a investir mais em compliance social. Quantas vezes a gente ouve falar desse compliance social? Tá? A gente também investe mais em seguranças e condições do trabalho, a gente evita acidentes, porque elas agora, as empresas, elas sabem que o limite legal ele não é apenas contratual, ele é um limite ético. Então, olha que bacana esse reflexo que a gente traz para a sociedade. E quais são os principais desafios enfrentados na fiscalização e também na responsabilização de empregadores nesses casos? O maior desafio, eu acho que é a invisibilidade. Muitas dessas situações, elas ocorrem, como eu já disse, em áreas rurais ou em áreas terceirizadas, onde o poder público tem dificuldade de acesso. E fora isso, os trabalhadores explorados, eles raramente denunciam, porque eles têm medo ou mesmo desconhecimento dos seus direitos. Então, a Justiça do Trabalho, ela enfrenta problemas semelhantes ao tentar responsabilizar empregadores indiretos em cadeias produtivas longas. Por isso, a atuação integrada entre auditores fiscais, Ministério Público do Trabalho e o Judiciário, ele é, assim, essencial para a gente romper esse ciclo de impunidade. E casos como esse julgado agora recentemente pela sexta turma do STJ mostram para gente que ainda há muita vulnerabilidade, principalmente no campo, né? Como que a justiça pode agir preventivamente nesses contextos? É tudo bem, assim, ideológico, né, que a gente começa a trazer primeiro, mas, assim, a prevenção, ela passa por 3 caminhos: a educação, a fiscalização e a punição exemplar. A justiça, ela pode fortalecer essas ações, que nem eu comentei, com o Ministério Público do Trabalho, porque a gente tem campanhas de conscientização e a gente também tem os sindicatos protetores que também trazem para o empregado uma proximidade, porque a gente fala de Ministério Público do Trabalho, parece algo muito distante. O sindicato está muito mais próximo do trabalhador, né? Então, a gente tem um papel pedagógico nessa educação, tá? E nas próprias sentenças. Porque quando a Justiça do Trabalho ela impõe indenizações coletivas ou obrigações, ela não apenas repara o dano, mas ela sinaliza o respeito aos direitos fundamentais, que é uma condição básica para qualquer relação laboral. Então, essa atuação conjunta com a educação, lógico, ela vai trazer uma fórmula para a gente conseguir chegar, alcançar mais essas zonas. E como que o Ministério Público e órgãos como o Ministério do Trabalho também atuam em conjunto com o Judiciário para combater esse tipo de prática? A atuação ela tem que ser coordenada e interdependente. Isso é muito importante. Porque o Ministério Público, ele instaura os inquéritos civis, a gente tem os termos de ajuste de conduta, os famosos TACs, e eles encaminham denúncias criminais quando há indício de escravidão moderna. Então, os auditores, né, são responsáveis por realizar essas inspeções. Eles também, às vezes, resgatam trabalhadores e produzem esses relatórios técnicos.
E esse material, ele serve de base tanto para as ações penais quanto para as ações civis públicas. O judiciário, ele é responsável por fechar esse ciclo, por fechar toda essa investigação que o Ministério Público faz. E aí o judiciário, porque é aquele que tem o poder coercitivo, ele vai aplicar as sanções e aí ele garante a reparação. O combate ao trabalho análogo ao de escravo, a gente pode dizer que esse combate tem avançado aqui no Brasil ou ainda há muito para ser feito? Ele avançou muito, sem dúvida nenhuma, tá? O Brasil, ele é referência mundial em fiscalização e ele possui o cadastro de empregadores, a chamada lista suja, que dá transparência nas condenações. A gente consegue saber quem é o empregador que está lá, né? Que tem condutas que não são adequadas e fazer uma fiscalização muito maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito para fazer ainda, tá? Especialmente nessa parte de conscientização e na modernização das estruturas de inspeção, porque o Brasil ele é muito grande, tá? Então, é uma dificuldade, sim, da gente mandar fiscais fazer toda essa auditoria. E a Justiça do Trabalho ela tem um papel protagonista, porque ela julga de forma ágil, ela é rápida na análise dessas ações de dano moral e obrigação de fazer. Então, ela pressiona economicamente os infratores a fortalecer a cultura de respeito a direitos humanos, que é o que a gente falou daquele poder coercitivo de caráter sociopedagógico. Para a gente fechar essa nossa conversa aqui, doutora Daniela, que mensagem que a gente poderia deixar aqui para a sociedade sobre a importância de reconhecer e também denunciar esse tipo de violação de direitos humanos? Eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer a importância do trabalho. O trabalho ele é fonte de dignidade e não de sofrimento. Então, cada vez que alguém é explorado, toda a sociedade ela retrocede. Denunciar o trabalho escravo é um ato de cidadania. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive de forma anônima, nos órgãos de fiscalização. Qualquer um, vamos ressaltar aqui, qualquer um pode ir ao Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia, ou até mesmo ir ao sindicato e ele assume a responsabilidade da sequência. A Justiça do Trabalho, ela existe para proteger a parte mais vulnerável da relação, que é o trabalhador. Então, reconhecer e combater essas práticas é garantir que o valor social do trabalho continue sendo um pilar da nossa democracia. Ele é essencial para a gente estar tendo uma sociedade equalitária, justa, e assim, vamos colocar até um pouco utópica, né? Mas se a gente parar de respeitar o direito do trabalho, a gente vai ter uma sociedade em retrocesso. Ok, doutora Daniela Gomes Naves, muito obrigado por essa sua participação aqui no STJ no seu dia e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Thiago. E fica aí para todo mundo a mensagem, então. Denunciem. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.